Ninguém viu, não. Nós percebemos aí que as redes sociais, né, elas estão presentes no dia a dia, tanto nos nossos alunos, né? E esse trabalho que eu vou mostrar para vocês é justamente uma pesquisa que foi feita em uma escola com alguns professores, né, a respeito de como eles trabalham nas redes sociais e as tecnologias na escola com os alunos. E aí vocês vão ver como é que aconteceu essa pesquisa, né? E o que é que ela mostra para a gente interessante. Essa pesquisa foi feita é um artigo, na verdade. Nesse artigo nós temos os slides que foram feitos pelo Adriano Alves Novaes e Henrique, esse nome é original, muito difícil, né? Aprendizagem colaborativa nas redes sociais, novos olhares sobre a prática pedagógica. Primeiro eu vou colocar uma introdução sobre o que é rede social. E aí, vocês, depois eu vou mostrar a pesquisa que realmente ela está, né? Conforme se verificar, brasileiros passam mais de 60 horas por mês navegando na internet, especialmente através das redes sociais. O Brasil se configura hoje como o país com o maior número de pessoas conectadas às redes sociais, 80% de usuários ativos, né? É uma realidade que está bem presente na vida da gente. Por entre laços e nós, a dinâmica da colaboração em rede, né, que as redes sociais, as pessoas estão conectadas ou individualmente com outras pessoas ou através de grupos, né? Facebook, por exemplo, lá você entra, conversa com alguém, vê as notícias e ele pode criar grupos, né? E naquele grupo, criar outros grupos e construir uma rede, né? As mais recentes descobertas tecnológicas que propiciaram o surgimento do cyberespaço permitiram sua emergência como uma forma dominante de organização social. Uma rede de computadores conecta máquinas, uma rede social conecta pessoas. Quanto mais esse espaço amplia, mais se torna universal, proporcionando a comunicação sobre todos e o agrupamento por centros de interesse. Porque uma rede social, as pessoas conversam, né, com amigos, ou elas procuram alguma coisa, elas têm algum interesse. Seja ele criar um grupo, ou conhecer novas pessoas, né? Casamento surge pela internet, amizade, então assim, ela está conectada a grupos ou a pessoas, né? Tracel defende como positivo o impacto da comunicação via internet sobre a identidade física e a sociabilidade, considerando fora de contexto os temores acerca do empobrecimento da vida social. As redes configuram-se como um conjunto de nós, interconectados, formados por estruturas não lineares, dinâmicas, compostas de organizações formais ou informais. Enquanto os nós são representados por indivíduos ou grupos de indivíduos detentores das informações. Ele confirma a importância dos nós ou nós da rede para o processo de interação. Ou seja, nessa rede existem os nós ou nós, né, como eles chamam. Nos nós estão as pessoas ou um grupo de pessoas, né, como você pode imaginar. Né? As pessoas elas podem se comunicar sozinhas ou elas podem se comunicar sozinhas com uma pessoa com outra pessoa de outro lugar, através da rede ou através de grupos formados. Outra característica da rede é apresentada por Costa, considerando como uma forma de organização caracterizada fundamentalmente pela sua horizontalidade, isto é, pelo modo de interrelacionar os elementos sem hierarquia. Ou seja, ele diz que na rede social as pessoas elas não têm aquela hierarquia, todos estão no mesmo nível de conhecimento, né? Quando eu vou conversar com uma pessoa ou estou em determinado grupo, eu não vou saber qual é o nível, talvez ela tenha um nível mais elevado, ou seja, está todo mundo no mesmo nível, né? Por isso que ele fala ali em sua horizontalidade. O que é a rede social online? É uma forma de comunicação mediada por computador com acesso à internet, que permite a criação, o compartilhamento, comentário, avaliação, classificação, recomendação e disseminação de conteúdos digitais de relevância social de forma descentralizada, colaborativa e autônoma tecnologicamente. Qual é a colaboração e a aprendizagem nas redes sociais? Né? Qual é a
infantil, que não tem nenhuma importância na educação, né? Os PCNs dizem o seguinte: a utilização de ferramentas tecnológicas na aprendizagem de conteúdos de ensino, promovendo a participação e cooperação entre os alunos e tornando o aprendizado mais significativo, condiz com as propostas parâmetros curriculares nacionais, que determinam como um dos objetivos de ensino básico que os alunos saibam utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimento. Então, lá no PCN já diz, os alunos eles têm que conhecer informações e têm que conhecer também recursos tecnológicos. Eles têm que conhecer. Apesar de que hoje eles já conhecem até demais, né? Todos os nossos alunos têm eles têm celular, e os celulares que eles têm possuem acesso à rede, né? A Facebook, a internet. Então, eles estão mais do que conectados. Né? Cabe a nós também entrarmos por esse caminho. Não adianta a gente querer fugir e dizer, não vou na internet, não vou trabalhar com tecnologia. É algo que está para nós temos que enfrentar esse desafio e temos que trabalhar, porque é isso que eles querem, né? É isso que eles gostam. Eles entram no Facebook para conversar. Por que não entrar para fazer uma atividade? Né? Para que é passar pelo professor? Por que não o professor criar um grupo e lá naquele grupo colocar uma atividade? Né? Ao possibilitar o uso de tecnologias online, o professor estará proporcionando novas possibilidades de aprender, de estabelecer diferenças, de atuar com autonomia, sem necessariamente estar preso ao espaço da esfera de aula, como afirma o Chinese. Então, as redes sociais como Orkut, MySpace, YouTube, Facebook podem abrigar de forma positiva diversas comunidades voltadas para o estudo, denominadas por Carvalho de redes de aprendizagem online, onde seus interesses interagem entre si como sujeitos do processo. Para tanto, é preciso criar uma intencionalidade educativa que promova trocas positivas entre eles, gerando crescimento mútuo. Quer dizer, essas redes elas estão presentes, tem os aspectos negativos, como também tem os aspectos positivos, né? Seria interessante que a gente trouxesse mais essa realidade para o nosso aluno. Ele já conhece, muitos já conhecem, a maioria. Então, aplicar a realidade deles seria mais interessante. Até a questão de trabalhar em sala de aula, motivação, né? Que eles gostam disso. Uma parte de dois bons. Pode ser também para dar um site para ele. Então, assim, tem vários caminhos, né? O docente, as redes sociais, propostas e desafios. A pesquisa que foi feita para ver como é que os professores se encontram nesse momento. No caso, os professores dessa escola, como é que eles se encontram frente às redes sociais. Desenvolver uma pesquisa de 10 dos 31 docentes do Colégio Estadual Senador Walter Santos. Inicialmente, partindo da aplicação de um questionário para levantamento exploratório, contendo questões acerca da formação dos docentes, da utilização das TIC no seu prático pedagógico, de sua familiaridade com as mídias disponíveis, offline e online, inclusive das redes sociais, dentre outros. Na segunda etapa da pesquisa, formou-se um grupo focal, composto por 6 docentes, a fim de conforme, proporcionar um conhecimento mais profundo e subjetivo do sujeito, permitindo a troca de informações, sugestões, experiências e propostas acerca das redes sociais e sua aplicabilidade como recurso pedagógico, cujo objetivo maior foi oferecer subsídios para que o professor possa utilizá-las com segurança. A pesquisa buscou explorar o conceito de rede social, verificando os princípios que norteiam sua capacidade colaborativa, a fim de verificar a viabilidade da utilização das redes sociais nas práticas didáticas, favorecendo a interação professor-aluno e aluno-aluno. Além da pesquisa bibliográfica, realizou-se uma pesquisa exploratória entre o corpo docente do Colégio Estadual Senador Walter Santos, a fim de diagnosticar seu perfil e as experiências com o uso das tecnologias da informação e comunicação. Após a pesquisa inicial, diagnosticou a falta de preparo do professor para o trabalho pedagógico nas redes sociais, o que incentivou a formação de um grupo focal, onde foram apresentadas informações, sugestões, experiências e propostas acerca do uso das redes sociais e sua aplicabilidade como recurso pedagógico.
vezes você pode ver que não há uma frequência definida. Tem professores que eles usam, mas não tem uma frequência, não tem um controle, né? Outros raramente usam. Outros usam 2 vezes ao mês e outros usam 1 vez por semana, né? Então, que a pesquisa mostrou. Então, adentrando ao objeto da pesquisa, buscou identificar de que forma os docentes utilizam as redes sociais em sua prática pessoal ou profissional. Do total dos docentes que responderam ao questionário, apenas um afirmou não utilizar as redes sociais disponíveis na internet para uso pessoal. Como exemplo, o Facebook, Hotmail, Orkut, MySpace, Blog, Twitter. Concluindo o questionário de pesquisa, apresentou-se uma proposta pedagógica com a utilização de redes sociais aos docentes, convidando-os a compor um grupo focado, a fim de discutir as possibilidades de usar as redes como recurso didático facilitador do processo de ensino-aprendizagem. E alguns professores lá, eles citaram essa seguinte frase, né? Eles disseram que a motivação dos alunos faz a diferença, fazendo com que nós, professores, preparemos nossos alunos cada vez melhor. Quer dizer, os próprios alunos, eles instigam os professores, eles incentivam para que eles utilizem nas aulas, né? É visível a empolgação do aluno, pois a aula torna-se mais humana. Então, quer dizer, o professor já achou que, usando os recursos, o aluno fica mais motivado, mais empolgado, né? O questionário que foi aplicado foi o seguinte: quais as possibilidades de uso das redes sociais no treinamento pedagógico? Que desafios o docente enfrenta ou enfrentará ao avaliar o ensino no ambiente virtual? Diante dessas questões, discutiu-se a viabilidade do uso das redes sociais de forma pedagógica na escola, com algumas colocações muito pertinentes dos docentes, que foi que alguns deles colocaram, que foi que eles falaram sobre a questão do uso da rede social. Eu coloquei aqui só algumas colocações, porque se eu for colocar todas, né, seriam muitas. Então, os grupos interativos de facilidade, demonstrando interesse e animação para as possibilidades de desenvolvimento da proposta. Um dos docentes lá disse o seguinte: um dos docentes, que discorreu sobre os seus benefícios, julgando interessante, mas não julgou viável a possibilidade de utilização imediata, pois suas turmas são compostas por alunos de 6º ao 8º ano, acreditando que seja mais viável para alunos do ensino médio. Quer dizer, o professor aí ele acha que não é viável porque os alunos ainda estão no ensino fundamental 2, então eles ainda não têm maturidade para trabalhar com a rede social, né? Já o professor disse, os demais docentes realizaram pontos importantes, como o fato dos alunos menores já utilizarem as redes sociais e que o professor precisa orientar esse uso, sugerindo a utilização de vídeos, chats, buscando levar para o aluno temas interessantes que prendam sua atenção. Já os professores acham que, como eles já usam, então seria mais interessante aplicar. O primeiro professor acha que não, que os alunos não têm maturidade para utilizar, mas os outros já acham que, como eles já usam, então é mais fácil de se trabalhar. Outro docente lembrou que não podemos negar a existência do visual, nem podemos esperar que todos participem de forma positiva, mas pode-se contar com ferramenta a mais para o ensino. Ele diz aí que muitos podem participar, o outro docente falou que muitos alunos podem participar, outros não, né? Mas que é uma ferramenta que pode ser usada pelos professores. As discussões deixaram claro que os docentes sentem necessidade de uma formação mais voltada para essa parte, evidenciando o despreparo dos professores de usar os recursos online como recursos didáticos. A proposta seguinte foi a criação de um grupo focal online no Facebook, entre os docentes, para dar continuidade às discussões do grupo e também para servir como laboratório para a prática do professor. Então, a partir dali, né, do questionário da pesquisa, foi criado esse grupo no Facebook, para que os professores pudessem interagir e conhecer mais ali, né, que serviu também para servir como um laboratório, quer dizer, eles vão primeiro entrar, se integrar, para depois tentar colocar os alunos na rede, né, e fazer um trabalho com eles, né, pedagogicamente. Então, aí algumas considerações finais, né, o que a gente conclui da importância da rede social. Num vídeo lá, você vê bem no início, que ele fala, é uma moda,
né? É uma moda, será que nós temos que aderir à moda, ou será que nós temos que usá-la de alguma forma, de forma consciente? Será que nós estamos preparados para trabalhar dessa forma? Porque a tendência, como a gente observa, a tendência é que as coisas, a cada dia que passa, elas fiquem mais modernas, né? Hoje em dia, televisão, celular, tudo tem recurso que dá para você trabalhar com as redes sociais, né? Então, assim, será que nós temos que trabalhar nessa linha? Ou será que não é necessário? Nós temos que ficar de fora? Né? Nós temos que pensar nessa realidade. Então, a aprendizagem é promovida pelo compartilhamento e pelo uso de informações, quais, como resultado, possibilitam novos olhares e novos aprendizados, cujos mais significativos são novos conhecimentos e habilidades adquiridas. Então, não deixa de ser uma forma de compartilhar informações, né, a rede social. Assim, eu digo assim, se você não entrar na rede social, quem tem Facebook, se não entra no Facebook, um dia você fica perdido das informações, porque todo mundo só coloca uma notícia ou uma informação no Facebook, né? Acho que as pessoas não assistem nem tanto a televisão como acessam as redes, né, e a internet. Às vezes eu acho que eu comentei, você viu aquele noticiário, aquele assunto do Facebook? Não, eu não acessei o Facebook, aí a pessoa fica, né? Se o Facebook fosse um país, ele seria o terceiro mais populoso do mundo. Se vocês colocarem o desafio secular, é o único país do mundo, porque a pessoa vê televisão e ao mesmo tempo está navegando na rede social. Tanto que teve até uma artigo nesse que você estava falando nos Estados Unidos, como é que o Brasil conseguia fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, porque passando o programa e eles lá já comentando a cena, postando, gerando comentários, tanto que alguns programas chegam a ficar no topo do mais comentado mundial. Uma situação que acontece no cotidiano, todo mundo fala no Facebook, em questão de segundos, está todo mundo sabendo. Então, a familiaridade dos alunos com as redes sociais também é um fator relevante. Quando se trata da sua utilização em contextos escolares de aprendizagem, é importante proporcionar ao docente uma visão mais abrangente da inserção das tecnologias a partir de suas próprias vivências e dados do seu alunado. O desenvolvimento de estratégias para a formação científica através da pesquisa e da busca por novas formas de ensinar e aprender é uma maneira eficiente de estabelecer articulações de teoria e prática. São necessárias para a superação dos desafios educacionais para o século XXI. Tem escola e universidade que eles já não mais têm didático, né? Não sabem, né? Sabem educacionais. Então, a realidade é que está batendo na nossa porta. Né? E a gente tem que encarar os desafios, né? A gente tem que se preparar e tem que motivar os alunos. A gente tem que viver nesse mundo, né? É a realidade. Certo? Aqui de onde foi tirado a referência bibliográfica, foi do artigo, certo? O vídeo foi tirado lá do portal, onde eu faço a graduação, que é na plataforma Moodle. Também, o artigo também foi convertido, foi tirado de lá. E algumas imagens que eu coloquei aí foram do Moodle, certo? Então, aí, gente, é interessante que a gente esteja... Mas a gente tem que... É uma interessante. Às vezes eu penso, eu usei uma vez na Pinhar, uma atividade com eles, eu usei celular, né? Eles tiraram foto, eu fiz a fotografia e passei a atividade, eles tiraram para comer. Só que aí se a gente for levar para dentro da aula, tem que ver se pode ter uma faca de dois grupos, porque a realidade dos nossos alunos, a gente sabe que a gente fosse trabalhar, liderar alguma rede social para fazer alguma atividade, praticamente você teve uns 10 ou menos vão realmente fazer, os demais vão acessar bem. Agora é aquela coisa, tem que ter uma atividade direcionada, né? O professor tem que saber como direcionar aquela atividade para planejar, né? Tem que ter planejamento, né? E como você vai trabalhar, como você vai visualizar aquela a sua sala de aula, no momento em que eles estão usando a rede, como é que você vai, né, trabalhar nesse sentido, para que eles não desviem o foco do trabalho, né? Vou querer para outro fim, na qual foi feito no CP, né? Foi feito um seminário sobre a síntese, né? E foi usado o celular, porque no livro da Bíblia não tem fala que foi muito claro.
muito importante, porque eu acho que eles, como eles usam, eles se sentem motivados. Na sala que eu por exemplo, a gente fala na atividade, cadê, deixa eu ver primeiro, aí quando realmente o atmosfera que eu estava falando, aí eu autorizei um professor que era para poder auxiliar, ele fazendo pesquisa respondendo, mas porque se a gente for liberar, tem que saber o momento que vai liberar, porque senão ele tira o foco e a gente não vai estar único mercado, a gente vai estar lá. Enfim, o interessante é que a gente esteja atento, esteja informado, atualizado e saiba como repassar para os alunos, né? Como é que vai mediar esse trabalho, como é que vai ser repassado para os alunos, para que não seja como lá, eu já até pensei já de fazer um grupo no Facebook, só na minha turma, da vez de eu ficar passando atividade direto em casa, quando eles estiverem no Facebook, eu jogava atividade lá no grupo e aqueles que fossem respondendo instantaneamente. Então, gente, partindo dessa pesquisa, desse trabalho que foi feito com os professores, nós vamos trabalhar aqui, fazer algumas atividades voltadas para aquela pesquisa, né? Vamos ver como é que está a nossa realidade aqui no Liceu. Como é que nós estamos trabalhando, como é que nós estamos diante dessa nova realidade, né? Que é a mídia social, que é a tecnologia. Então, eu tenho alguns questionamentos. As redes sociais podem influenciar positivamente ou negativamente na aprendizagem dos alunos? Vou passar por esses questionamentos e depois a gente vai discutir. Em que partiu do gráfico com seus encontros? Que é aquele gráfico que foi feito com o professor lá daquela escola, né? Como o professor pode utilizar tecnologias e as redes nas aulas como suporte pedagógico? Vamos agora pensar nesses questionamentos. Como é que nós vamos começar a nossa realidade? Pode estar usando para se beneficiar do certificado, querem se comunicar com o colega, falar com o pai. Então, gente, agora nós vamos discutir, né, sobre esse tema, né, sobre o que foi passado para vocês, ok? Em cima desses questionamentos. No pesquisador, eu ia criar lá, né? Aí eu peguei, alguns alunos do pesquisador, eu peguei o feito, né? Eu ia criar lá. Realmente, quem aceitou, viu lá e não foi. Eu achei que bem interessante. É uma forma de comunicação, né? Uma forma de comunicação. Mas a gente percebe que às vezes as pessoas não... Tem muita gente que ainda não está conectado, né? Tem o Facebook, agora é o WhatsApp, né? Pega no celular. A pedra agora na boca É o do WhatsApp. WhatsApp. Mas A gente tem que entrar nessa onda, né? Tem que se atualizar para poder acompanhar esse celular. No celular agora tem o WhatsApp. baixar o programa Mas a grande maioria tem. A grande maioria, principalmente a pelo menos os arroz lá estão certos para acreditar o outro era mais moderno que eu mesmo. Não, pode deixar. 5 minutos. Minha folha, para explicar como vai ser. A influência da rede social quer dizer, é o que está na moda, a gente vê se a gente colocar coisa aqui na minha da vaga, aí você pega os alunos aqui da parte que como amigo não fez, né? Aí quando eu abri, a primeira coisa que eu fiz foi uma do segundo ano dele. Aí ela já está com problema de aprendizagem, nota, minha até agora não tem nada de nota, não pegou atividade, aí eu fiquei assim. Eu dei uma chance para eles entregarem, a reunião que eu fiz, parabéns. Trocando a aula que eu fiz. esse quadro, né? E vocês vão escolher aqui a cor e vão colocar, escolher a cor
que vocês acham que estão enquadrados, né? Que estão de acordo. Como é que vocês estão nesse momento? Como é que vocês se sentem? Como é que está a situação de vocês? A linha direta é utilizando alto e vídeo. A cor laranja é quando você está utilizando alto e o vídeo. Na sala de aula, quando você usa, né? Direta é quando você usa o computador e o computador usando a internet ou não. Ou você não usa de jeito nenhum. Na sala de aula, você não se segue. Como é que vocês usam na sala de aula? Vocês usam? Eu estava mexendo em qual categoria? Quando você usa diretamente alto e vídeo. É o que eu amo de internet. A professora usando com o aluno na sala de aula. Pedagogicamente. Como é que você se sente? Eu uso os dois, eu gostava, sei como o bicho trocava no celular de casa, tinha a televisão aí. Eu usava só para passar a vista. Eu usava muito Então, lá. a minha coisa. Então, o outro mesmo. É lá na vista. Eu tinha uma noite, É diferente, né? eu teve uma cara de Então, eu agora diminui mais porque passaram o segundo D pra cá e quebrou, né? É porque a sala que era livre que tinha TV, aí toda vez eu levava as minhas turmas pra lá. Tanto que no terceiro bimestre eu tive um desempenho melhor do que no segundo, porque praticamente era as vídeos. posso deixar pra mim? R$10. Quanto R$10? Então nós somos quantos professores? 3, 6, 9, né? 9. Quantos estão conectados mesmo nas tecnologias? Usando o computador e a internet. Talvez sim. Então fácil. Lá no deve estar bastante, né? Lá não tem tanto. 4 contra quantos? 4 contra 6. Que estão usando ainda indiretamente, que é o áudio e o vídeo. Né? E só 2 que não usam de maneira nenhuma. Então a gente tá bem, né? Podemos melhorar? Podemos, né? É um desafio? É um desafio, gente? Vocês acham que é um desafio? Hein, Cleiton? É um desafio? Com certeza. É um desafio a aprender, Eu até estava falando, Se tivesse um local fixo, né? A diferença do programa, eu tenho 2 sistemas. Eu tenho uma sobrinha, uma sala que tem a TV à disposição, na hora que eu entro na sala, que é o segundo dele, e o segundo é a turma que não tem a televisão. Então, se a televisão já fica mais fácil, né? Aí lá, eu estou decidindo, a responsabilidade que eu usei no segundo dele, eu não resolvi usar no segundo dele, porque até gostar na aula no semana. Aí o que eu fiz? Eu não tinha usado mais o vídeo lá com o segundo dele, que é a pressa ficar a televisão. Na hora que eu estava fazendo a reunião com ele, eu vi a participação maior do aluno. Quando nós começamos a fazer as perguntas, eu disse, é assim, é desse jeito. E quando eu já parti do segundo lugar, como eles não tinham esse recurso a mais, eu vi que teve uma diminuição da participação na reunião.